meus queridos irmãos, você que está aqui comigo até agora, né, através da programação aqui da Rádio Cantai, esse momento agora é o momento da palavra de Deus, tá bom, meu querido? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua participação, e nós vamos agora ouvir a santa e gloriosa palavra do nosso Deus e Pai, tá bom? Como eu falei aos amados irmãos, o nosso tema é os milagres através da oração e como conseguir, tá? Esse é o tema que a gente vamos fazer uso. Ontem nós falamos aqui sobre o poder da oração. Hoje nós vamos falar os milagres através da oração e como conseguir esses milagres. Então, você que está aí nos acompanhando através do aplicativo da rádio, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Tenho certeza que Deus vai falar aí de uma forma tremenda com você. Deus possa abençoar a sua vida aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique aqui comigo, tá bom? Ouvindo a palavra de Deus. Então, muito obrigado pela sua participação aí e vamos à palavra do nosso Deus e Pai. Glórias a Deus. O texto que eu separei aqui está no livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 29. Capítulo 9, versículo 29, um texto apenas. Depois eu vou estar contando para os irmãos aqui o testemunho, para que os irmãos entendam como que funciona esse texto aqui. Capítulo 9 de Marcos, versículo de número 29, está escrito assim: E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Veja o que Jesus Cristo ele está falando aqui. O que aconteceu? Amados, uma certa feita, Jesus convidou lá os seus discípulos e ele subiu no monte que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Ele subiu no monte com 3 discípulos. Ficou 9 discípulos lá embaixo, que não subiu no monte com ele. E aí apareceu lá embaixo um pai de família que tinha um filho e que amava muito o seu filho, mas havia um demônio mudo que perturbava aquele menino. E o demônio jogava ele no fogo para tentar matar o menino, jogava na água, ele caía, ficava babando. Ou seja, o demônio causava um terror terrível no meio daquela família. E eles, como um ser humano comum, eles não sabiam o que fazer. Essa era a verdade. Um caso como esse, o pai de família lá não sabia o que fazer. Mas dói no coração de um pai. Você vê um problema daquele na vida de um filho e ele sem poder fazer nada. E ele ficava desesperado há muitos anos. Ele ali, desesperado, tentando resolver esse problema, gastando dinheiro com médico e comprando remédio. E o problema nunca era resolvido. Até que um dia ele soube que Jesus estava por ali naquela região. E ele pegou o filho então e levou até Jesus. Só que Jesus estava no monte orando, né? Jesus subiu no monte lá que nós chamamos de Monte da Transfiguração. Ele estava orando lá. E os discípulos ficaram cá embaixo, 9 discípulos. E aí, o pai de família trouxe o menino, notificou o problema aos discípulos e os discípulos tentaram resolver. Só que não conseguiram. Não conseguiram resolver. E os discípulos começaram ali a ficar frustrados por não conseguir resolver aquele problema. Eles já eram experientes, já tinham passado por algum processo de experiência na vida cristã. Eles sabiam que Deus faz milagre, que Jesus faz milagre, que Jesus faz coisas inexplicáveis. Inclusive milagre, para você que não sabe, milagre é a mesma coisa que ato ou acontecimento fora do comum. A palavra milagre traduzido é isso aí. Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É algo que se explica fora da ótica humana, fora do nível da vida comum, que nós não temos como explicar com palavras. Isto é, milagres. E eles sabiam que Deus faz milagre, porque Deus é Deus. E eles tentaram resolver o problema do rapaz mediante a sua sabedoria, mediante a sua força, mediante a sua capacidade. Eles não conseguiram e ficaram decepcionados. O pai de família também ficou decepcionado. Nesse exato momento, Jesus ia descendo do monte. E aí, o pai de família procurou Jesus e falou: Senhor, tinha bastante gente lá, né, reunido ali naquela reunião, bastante gente vendo aquela situação ali.
Geralmente, quando tem um problema assim, se aglomeram pessoas, é normal se aglomerar pessoas, né? Então, se aglomeraram bastante pessoas ali, Jesus veio chegando, o pai de família procurou Jesus e falou: olha, eu trouxe meu filho aqui porque há tanto tempo ele tem esse problema vai além da nossa força, vai além da nossa capacidade, eu não sei o que fazer para resolver esse problema, então eu trouxe aqui aos seus discípulos, mas também eles não conseguiram resolver, e o que eu faço? Meus queridos, e quando ele abriu a boca que falou isso, Jesus citou essa palavra aqui. No capítulo 9, versículo de número 19, está escrito assim: e ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Amados, o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele agora não olha para os discípulos, ele olha para a geração. Ele olha para a geração. E aqui me surge uma pergunta: por que Jesus olha para a geração e não para os discípulos? Porque quem estava tentando resolver o problema era os discípulos e não conseguiram. Não conseguiram. E aí Jesus Cristo não olha só para os discípulos, ele olha para todos que estavam ali em volta dele, para a geração. E fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Logo Jesus está dizendo: até quando vocês vão ficar sem saber resolver os seus problemas? Até quando vocês vão depender de outras pessoas para resolver os seus problemas? Logo ele está dizendo: é possível vocês resolver esse problema, mas a questão é que vocês não aprenderam como resolver o problema. Aqui está a questão. E no final do texto, Jesus está explicando aqui, dizendo desta forma: até quando vocês sofrereis? Até quando vós sofrereis? Em outras palavras, é a gente que decide sofrer ou não sofrer. Entende, amados? É a gente que decide se quer sofrer ou não sofrer. E Deus deixa, tá? Louvado seja Deus. Pastor, eu quero sofrer. Deus deixa. Pastor, eu não quero sofrer mais. Deus vai tirar você do sofrimento. Simples assim. Amém? Ele respeita o livre-arbítrio de escolha. Ele respeita a decisão. O homem foi sábio e inteligente em buscar a solução. E encontrou a pessoa certa que tem condição de resolver o problema. O homem se aproximou de Jesus. E aí Jesus fez uma pergunta para ele, dizendo: quanto tempo que isso acontece com o seu filho? E ele respondeu desta forma. Versículo de número 20 e 21. Trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo, o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse: desde a infância. Quando Jesus pergunta ao pai de família, dizendo: quanto tempo é que você está sofrendo? Ele falou: isso aí é antigo. Desde quando esse menino nasceu, que é desse jeito. Ô meu amado, eu como pai agora posso imaginar o sofrimento daquele pai. Eu posso imaginar o sofrimento daquela família. Você ama seu filho e vê ele lá naquela situação, um espírito do mal machucando, prejudicando a criança, e você não pode fazer nada, porque é além da sua força, é além da sua capacidade. Só que o problema nosso aqui não é olhar para o nosso problema, e sim para a solução do problema. O rapaz, ele foi inteligente, ele andava buscando a solução, mas em locais errados, em caminhos errados. Ou seja, Jesus Cristo, ele sempre é o melhor caminho para nos solucionar, para nos ajudar concernente aos nossos problemas. Então o pai de família acertou quando ele foi em busca de Jesus. Tudo bem, Jesus resolveu o problema, expulsou o demônio, curou o rapaz, mas os discípulos que tentaram resolver, não conseguiram, ficaram decepcionados. Eu não sei se você já se decepcionou alguma vez com você mesmo, eu já comigo, entende?
Eu já passei por isso. Tentar fazer alguma coisa, não conseguir. E ficar triste comigo mesmo, porque eu não consegui. Não sei se isso já aconteceu com você. Isso é normal, nós somos limitados, tá, meu querido? Não se lastime por isso, não fica triste por isso. Não acha que você é o pior ser humano, que Deus não te ama, que as coisas não acontecem para sua vida. Não pensa desse jeito. É normal o ser humano cometer falhas. Nós somos passivos de erro. Todo ser humano é passivo de erro, tá? Então não se lastime por cometer um erro. Os discípulos aqui, tá todo mundo triste, sem saber o que fazer. Decepcionado, porque passou vergonha. Eles estavam no meio de uma plateia grande, tinha bastante gente ali. E o pai de família confiava neles. Trouxeram o rapaz e eles não conseguiram resolver. E eles não sabiam como resolver. Aqui está o nosso problema. Não saber como resolver. Tá, eles ficaram quietos. Jesus resolveu, porque Jesus sabia como resolver. Jesus sempre sabe. Tá, amados? Lembra desta palavra. Jesus sempre sabe como resolver os nossos problemas. Então, bem-aventurado é aquele que vai até Cristo e notifica ele dos seus problemas, porque ele sempre sabe resolver os nossos problemas. Glória a Deus. E aí eles vão para casa. E lá nos bastidores, os discípulos sentam com ele e falam assim: Senhor, mas a gente não entendeu muita coisa lá não. Foi o que aconteceu lá. A gente tentamos, sabe? Mas a gente não conseguiu. E aí Jesus Cristo cita o versículo 29 do capítulo 9, dizendo assim: E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os irmãos entendem aqui o poder da oração? Os irmãos entendem aqui a capacidade da oração? Os irmãos entendem aqui, amados, que o milagre pode acontecer através da oração? Mas a pergunta é, pastor, como conseguir? E é isso que nós vamos aprender agora. Você vai aprender como conseguir o seu milagre através da oração. Porque o discípulo também não sabia, tá? Eles não sabiam. E aí eles podem perguntar para o Senhor, dizendo: Jesus, mas nós oramos. A gente vive orando. A gente buscamos a Deus também, mas não funcionou. E por que não funcionou? E eu vou explicar por que não funcionou. Amém? Observa que Jesus coloca aqui, primeiro, um problema grande, um problema grave. Quando o problema é muito grande, quando o problema é muito grave, a força tem que ser maior do que aquele problema. A capacidade tem que ser maior. E aí foge da nossa ótica, foge da nossa capacidade. Nós precisamos aí que a oração conquiste uma intervenção de Deus. A oração deles não foi suficiente para conquistar uma intervenção de Deus. Eles oraram? Oraram. Buscavam a Deus? Buscavam. Mas a oração deles não tinha chegado a este nível de provocar uma intenção, a intervenção de Deus. Entende? E eu quero citar aqui para os irmãos entender que oração é essa. Como conquistar a intervenção de Deus através da oração a ponto de ele liberar o milagre. Eu quero usar a oração do Pai Nosso. Eu poderia usar... A Bíblia está cheia de textos que pode me trazer argumentária para esse tema que eu trouxe aqui. Mas eu quero trazer a oração do Pai Nosso, porque essa é a mais conhecida. Todo mundo já ouviu a oração do Pai Nosso, eu quero trazer essa. Só que eu quero trazer ela com detalhes, tá? Eu quero detalhar aqui para você entender o significado da oração do Pai Nosso, para a gente chegar aqui. Os irmãos perceber que os milagres podem acontecer através da oração. Amém? Quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, ele começa desse jeito: Pai Nosso que estás no céu. Amados, essa aqui é a lição da confiança. Veja o que ele está dizendo: o Pai de vocês estás no céu. Então, quando você estiver orando e que você estiver rogando a Deus que ele envie um milagre, você tem que aprender a confiar no seu Pai. Porque essa oração, Jesus está notificando aqui o endereço da casa do Pai. Isso provoca um relacionamento, uma conexão. Isso provoca uma amizade quando você começa a conversar com o seu Pai que está lá no céu. Tem que ter um tempo para conversar com o Pai, para que gere uma amizade entre o Pai e o Filho, para quando o Filho estiver clamando, o Pai vinha ao seu socorro. Eles oravam, mas a oração deles não tinha gerado aquela amizade, aquela conexão, entende? Porque todo pai tem que ser íntimo do filho, conectado com o filho.
tem que viver perto do filho. Isso é ser pai, isso é ser família. Todo pai, toda mãe, todo filho quer estar perto dos pais. Então, quando Jesus ora dizendo assim, Pai nosso que estás no céu, ele está dando o endereço do Pai. Essa é a oração da confiança. Toda vez que você vai orar por um grande milagre, por algo que você não sabe fazer, você primeiro tem que confiar que Deus está te ouvindo, que Deus está te vendo e que Ele está interessado em resolver esse problema para você. Essa é a primeira lição. A segunda lição que Jesus ensina através da oração do Pai Nosso, ele diz, santificado seja o teu nome. Você tem que adorar a Deus enquanto está orando. Senhor, eu te adoro, porque Deus, ele é o único digno de ser adorado. Lembra dessa palavra, Deus, ele é o único digno de ser adorado, porque ele é santo. Quando a gente vai para a presença de Deus em oração, adorar a ele pela sua santidade, isso vai provocar um relacionamento. Isso vai provocar um relacionamento, porque está escrito na palavra que quando a gente ora, os olhos de Deus se abrem para olhar a terra. E os ouvidos estão atentos às palavras. E aquilo provoca uma certa intimidade. Porque você está o adorando na beleza da sua santidade. E está escrito que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Isso provoca um relacionamento. Porque eu não sei fazer milagre. Você não sabe fazer. Como os discípulos também não sabiam fazer. Mas Deus sabe fazer. Então, para você orar e provocar uma reação em Deus, tem que haver antes dessa oração uma amizade. Tem que haver uma conexão. Tem que haver ali um carinho entre o filho e o pai. Os discípulos estão agora diante de um problema que eles não sabiam resolver. Só Deus resolve. E como conquista a intervenção de Deus? Tem que haver uma amizade. Glórias a Deus. Por isso que Jesus está dizendo, quando você orar, ora desse jeito. Primeiro, Pai nosso que estás no céu. Primeira lição, lição da confiança. Você tem que confiar em Deus. Amém? Porque só Ele sabe fazer isso aí. Só Ele sabe fazer milagre. Segundo, você tem que adorar para que haja essa amizade entre você e Deus. Terceiro, Jesus Cristo está dizendo, venha o teu reino. Essa palavra fala de dependência. Dependência. A palavra reino é a mesma coisa que um estado governado por um rei, mas também vem do verbo reinar, que quer dizer governar, administrar, mandar, reger. Jesus está dizendo, quando você orar, peça para que Deus venha, instale o reino dele aqui, que vocês estejam dentro do reino, aí a vida de vocês vai ser governada, administrada, conduzida, regida por Deus. É Deus que vai reger a vida de vocês, e a vida que Deus administra é uma vida vitoriosa, alegre, feliz, próspera, maravilhosa, cheio de paz, de alegria, de saúde. Entenda. Logo, Jesus está dizendo que essa mentalidade esteja sobre vocês. Vocês são dependentes de Deus. O rapaz era dependente de Deus, sim ou não? O pai de família, que era pai do menino, era também dependente de Deus, sim ou não? Os discípulos também eram dependentes de Deus, sim ou não? Só que antes de eles enfrentar aquele problema gravíssimo, difícil de resolver, eles não tinham praticado aqui nos bastidores da vida essa dependência, essa amizade com Deus, e aí Deus não se manifestou. Enquanto eles estavam lá embaixo, sabe aonde que Jesus Cristo estava? Lá na montanha, conversando com Deus, buscando amizade com Deus, buscando o poder de Deus para a vida dele. Por isso que tudo que Jesus Cristo fazia, Deus apoiava. Todas as decisões que Jesus Cristo tomava, Deus era com ele. Por quê? Havia uma amizade entre Jesus e Deus, e esta amizade sempre foi de eternidade a eternidade. Glória a Deus. É isso que Jesus está ensinando. Olha, uma oração simples não resolve este problema. A oração para resolver esse problema, ela tem que ter uma conexão maior. Ela tem que ser uma oração mais forte. Uma oração mais capaz, entende? Quando essa oração tem essa conexão com Deus, essa oração se torna uma oração mais forte. Porque é uma oração que já passou pelo processo da confiança. Essa oração já passou pelo processo da adoração. Essa oração já passou pelo processo da dependência. A oração está recebendo forças.
Deus está vendo que você está confiando. Deus está vendo que você está adorando. Deus está vendo que você está reconhecendo que depende. Glória a Deus. Terceira lição. Jesus Cristo está dizendo lá na oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Ele está ensinando aí a lição da humildade, tá? Isso aí é humildade. Humildade. Ele está dizendo, Pai, nos perdoe, tá? Porque eu também vou perdoar o meu irmão, meu amigo, meu colega, né? Então, me perdoe da mesma forma que eu tenho perdoado o meu amigo, o meu colega. Sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque os seres humanos, amados, a gente pode ser diferente em status, em posição, em cor, em condição, em nome, em fama. Só que, nos tratando de pessoas, nós somos todos iguais. A gente veio da mesma fonte. E todo ser humano vai para o mesmo lugar. A não ser que tenha Cristo, tá? Se você tiver Cristo, a gente vai para o céu. Não tendo Cristo, esqueça do céu, tá? Não tem nenhuma garantia do céu. Então tem dois caminhos para o ser humano passar a eternidade. E aí é você que tem que escolher um desses dois aí, tá? Tem dois caminhos. Um é horrível, tá? Um é o tal do inferno lá que ninguém quer ir. Então, sem Jesus, automaticamente o ser humano ele está indo por livre e espontânea vontade morar lá no inferno, que não é legal. Então, só um tem poder para nos tirar do inferno, que no caso é Cristo. Então, o destino do ser humano está na sua decisão. Não está na mão de Deus, está na sua decisão, tá bom? O nosso destino está nas nossas mãos. Você decide se vai passar a eternidade no inferno ou se vai passar no céu. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Se você escolher Jesus, você vai passar a eternidade no céu com Deus, porque é o que Ele te promete. E aqui não sou eu que estou te prometendo. Quem promete é Jesus. Então o que é humildade? É eu querer o céu para mim, mas também desejar para você. Por essa razão ele está dizendo, assim, Pai, como eu tenho perdoado meu amigo, perdoe eu também. Porque nós somos tudo igual, amado. Essa é a verdade. A gente vive e morre. E se bestar, vamos para o mesmo lugar. E lá não tem essa coisa de status não, tá? De posição, de fama. Lá é tudo igual mesmo. No inferno é tudo igual e lá no céu é tudo igual, tá bom? É tudo filho de Deus. Essa coisa de status, de posição, nome, fama, e esse trem aqui na Terra, no mundo dos humanos, que é esse monte de burocracia, de trem aí. Lá é diferente na eternidade, tá? Então é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui, dizendo pra gente ser humilde. E humildade, deixa eu te explicar. Humildade é uma virtude que demonstra em nós a nossa inteira dependência de Deus. Ou a nossa inteira dependência de um conhecimento funcional. Aquele conhecimento que funciona, não tem? Por que a fé dos irmãos não funcionou? Por que a oração não funcionou? Porque a oração deles não tinha passado por esse processo que eu estou citando aqui. Se tivesse passado por esse processo, tinha funcionado. Porque a oração tem poder para resolver qualquer problema. Desde que seja trabalhada, desde que seja praticada, desde que passa por esse processo. E eles não tinham passado. Jesus estava lá na montanha fazendo a oração dele passar por esse processo. Os discípulos estavam cá embaixo. Não tinha feito. Então o problema aqui não é que um é melhor do que o outro. É o tanto que se dedicou. Entendeu, amados? Por que tem gente que é próspero, bem-sucedido? Não é que ele é melhor que você ou melhor que eu. Não é isso. É que ele se dedicou mais. É que ele aprendeu mais. É que ele fez investimento no lugar certo. Você entende? E aí as coisas funcionou. Foi só isso que aconteceu. Aí você pode olhar para mim assim e dizer, pastor, por que você entende tanto de Bíblia? Oh, meu querido, eu estou lendo Bíblia há 20 anos. Eu já li esse livro inteiro de Gênesis e Apocalipse 9 vezes. Entende? Eu fiz teologia, eu estudei 34 livros teológicos. Então, eu nem exponho meu conhecimento no sentido de teologia. Eu gosto de expor meu conhecimento no sentido espiritual, no sentido de revelação da palavra. A palavra revelação é a mesma coisa que esclarecimento ou tornar claro. Quando a gente olha para a palavra, Deus ele revela a vontade dele através da sua própria palavra. É isso que eu estou pregando aqui. Amém? Glória, que não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com o que você aprende na faculdade, através do método, da hermenêutica. Não tem nada a ver aqui da eclesiologia,
Não tem nada a ver aqui da exegese, né? Não tem nada a ver aqui. Eu estou te pregando aqui revelação, aquilo que Jesus ensinou na prática, que você recebe quando coloca o joelho no chão e ora, Deus começa a revelar para você a vontade dele. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. Todo ser humano é igual, filho do mesmo Pai, servo do mesmo Senhor, anda pela mesma fé, porque a fé só tem uma e Deus dá a quem ele ama ou quem quer essa fé, amém? Deus dá e por ela a gente adquire o nosso milagre. Então quando ele está dizendo aqui, Pai, perdoe os nossos pecados, porque perdoamos aquele que nos tem ofendido, ele está dizendo, essa é a lição da humildade. Quando você estiver orando, seja humilde, tá? Você está vendo quais processos que a oração está passando? Primeiro processo é da confiança. Segundo processo da adoração. Terceiro processo da dependência. Quarto processo da humildade. A oração está ficando forte. Deus vai se manifestar, tá? Deus vai se manifestar. Porque Deus gosta disso, entende? Deus gosta de pessoas assim, que tem essas qualidades, mas que pratica isso. Não adianta dizer eu tenho. Não funciona. Não funciona assim. Você tem que dizer eu tenho, mas mostrar que tem praticando. Porque uma coisa é você conhecer e a outra coisa é você praticar o que conhece. Porque os resultados vêm através da prática daquilo que você sabe. Entende? Ah, eu sei, mas não pratico. Não tem resultado. Aí você fala, eu sei, mas pratico. O resultado vem. Amém? Glórias a Deus. Ele sabia orar, mas não tinha praticado, não vê resultado. E aí ficaram com vergonha, dizendo, Pai, e aí? A gente não merece o milagre? Ou o Senhor está bloqueado com a gente? O que está acontecendo? Jesus Cristo falou, não. A oração funciona assim. Vocês é que não se dedicaram lá nos bastidores. Glórias é dado o nome de Jesus. Finalizando o primeiro período aqui, Jesus Cristo disse, finaliza reconhecendo. Diz para Deus assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Essa é a lição do reconhecimento. Eles precisavam reconhecer que aquele problema só Deus poderia resolver. Meus queridos, enquanto a gente não reconhece que na nossa vida tem problema que só Deus resolve, Deus não vai mover um dedo para resolver esse nosso problema. E a gente vai ficar tentando resolver, batendo de porta em porta, pedindo ajuda e o milagre não vem e a gente fica triste, frustrado, decepcionado. Aí você decepciona mulher com marido, marido com mulher, e decepciona com o pastor da igreja, e decepciona com o prefeito da cidade, com o governador, com o presidente, com o papa, decepciona com todo mundo, menos com a sua falta de inteligência que não foi na fonte certa. Então, certo aqui não é se decepcionar com as pessoas, mas ir na fonte certa, buscar o seu milagre. Amém? Quinta lição do reconhecimento. Eu tenho que reconhecer que tem coisas na minha vida que só Deus sabe fazer, até porque a minha vida quem fez foi Ele, tá? Então, se Ele fez a nossa vida, tem coisa aqui que só Ele sabe fazer. E aquele problema lá, só Deus sabia resolver e mais ninguém. Então, os discípulos tentaram, não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque faltava reconhecimento. Não é eu que faço, entende? Quando eu oro aqui por vocês, não é o pastor Merisvaldo que abençoa a casa de vocês, eu sou apenas o canal. Mas quem faz o milagre aqui é Deus. É Deus que te dá paz, que te dá alegria, que restaura seu casamento, que te dá felicidade, que prospera, que te dá saúde. É Ele que faz isso, entende? Nós somos apenas instrumento. Nós somos servos que trabalhamos em prol de um Senhor que tem poder para fazer qualquer coisa. Eles precisavam reconhecer. Jesus falou, de mim mesmo eu não faço nada, quem faz é o Pai que está em mim. Amém, amados? Jesus era um bom servo, um excelente servo, que servia com qualidade, com sabedoria, que tinha vida conectada com Deus. Então tudo que Jesus Cristo fazia, Deus apoiava e gerava resultado para que o nome de Deus fosse glorificado. Por essa razão ele finaliza a oração do Pai Nosso dizendo desta forma, porque teu é o reino, Deus é dono do reino. Aleluia. A glória, porque o milagre só quem sabe fazer é Deus. Quando foge da nossa ótica, aí entrou a ótica de Deus. Eu não consigo resolver. Então chegou a hora do milagre. Pastor, o que é milagre? Milagre é a mesma coisa que ato
ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais, coisas que acontecem e que a gente não consegue explicar com as nossas argumentárias, entende? Eu, como teólogo, poderia ir para o quadro explicar milagre e você ia dizer, pastor, você está doido. Isso não explica não. Verdade, ninguém explica Deus. Lembra o que Preto no Branco cantou? Ninguém explica Deus. É isso que Jesus estava explicando aqui para eles, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Quando ele usa esse verbo para todo sempre, ele está dizendo, é para vocês, mas para toda essa geração que está aqui diante de mim. Por essa razão ele olha não só para os discípulos, mas ele olha para a geração e diz, ô geração incrédula, até quando vocês vão ficar sofrendo? Até quando? É isso que ele fala. Em outras palavras, até quando vocês vão ficar sem aprender a resolver os seus problemas? Que são tantos, né? Hoje então, meu amado, dá para vender problema, tá? Qualquer um hoje que montar uma fábrica e uma loja para vender problema vai enricar. Porque tem problema para tudo quanto que é lado. Mas até quando a gente vai ficar sendo destruído pelos nossos problemas? Até quando os nossos problemas vão ficar nos gerando sofrimento, sofrimento, sofrimento? Era isso que Jesus estava dizendo. Até quando você não vai mexer na sua sabedoria, não vai tomar uma decisão inteligente, sabe? Glórias a Deus. Quarto processo da oração aqui. Processo do reconhecimento. A gente tem que reconhecer que Deus tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser impedido, tá? Glórias a Deus. Era isso que Jesus estava ensinando, dizendo, olha, esse problema aí, ó, só Deus sabe resolver isso aí. Isso aí é área para ele, não é área para a gente não, tá? A medicina não tem como, os conselheiros também não tem como. Eu amo muito ética, tá? Para quem não sabe, ética é a mesma coisa que conjunto de normas que norteia a conduta humana, né? Ética é isso aí, na prática, né? Na prática. É isso aí, eu gosto muito da ética, das normas. Mas Jesus Cristo falou essas normas, isso não resolve nada, isso aí. Nada. Ninguém consegue resolver isso aí. Só Deus. Isso é reconhecimento. Glória a Deus. Se os discípulos tivessem passado por essa situação, se eles tivessem passado por esse nível de experiência com Deus, eles teriam resolvido. E aí quando Jesus Cristo olha para a geração, ele está dizendo, não só eu, nem os discípulos, mas vocês conseguem resolver esse problema se a oração de vocês passarem por esse processo. Amém? E eu finalizo aqui, porque Jesus Cristo coloca o segundo elemento. Ele está dizendo, este mal, ou esta casta de demônio, isso aí só sai com jejum, com oração e jejum. A palavra jejum é a mesma coisa que consagrar, tá, amados? Nesse sentido aqui, nesse sentido. Porque se fosse a tradução da palavra no sentido comum, seria ficar sem comer. Essa aí é a palavra, tá? Não adianta eu ficar configurando palavras lindas aqui, né? Ficar sem comer, isso é jejum, tá? Mas Jesus não está falando desse jejum ficar sem comer. Aqui ele está falando de consagração. E a palavra consagrar é a mesma coisa que separar-se para Deus. Eles estavam servindo, mas no interior ainda não estava 100% separado para Deus e para o serviço de Deus. Jesus sim, eles ainda estavam no processo do entendimento, processo da adaptação, processo do desenvolvimento. Enquanto a gente está nesse processo, tem coisa que no sentido espiritual que a gente não consegue resolver. É isso que Jesus está ensinando. Tem que ter uma vida consagrada para aquela função, consagrada para resolver aquele problema, que quer dizer separado especialmente para aquilo. Glória a Deus. Consagrado. E eles ainda não tinham sido consagrado por Deus, porque quem consagra é Deus, tá? A gente tem uma mania de consagrar, mas a consagração humana ela não tem muito poder não. Ela dá um título, dá um nome. Eu sou pastor, tá bom? Então eu entendo muito bem disso aqui. Te dá um título, te dá um nome, mas quando chega diante de um problema como esse, não consegue resolver. Por quê? Porque o título não resolve problema como esse. Nome não resolve problema como esse. Jesus aqui está falando de uma consagração espiritual. Lembra que Jesus ele não tinha título de pastor. Não, mas era pastor.
Ele não tinha título de profeta, não tinha. Ninguém deu a ele esse título. Nenhuma igreja daquela época tinha dado a ele um título de pastor ou de profeta, mas era profeta, e dos bons, tá? Ele não tinha ganhado um título lá de apóstolo, não tinha, ninguém deu. Até porque ninguém concordava com ele naquela época, né? Mas era e bom apóstolo, tá? Pensa no apóstolo de Jesus. Ou seja, da onde que veio essa consagração de Jesus? Lembra no início do ministério, quando ele começou? O Espírito Santo levou ele para o deserto e ele ficou lá 40 dias com 40 noites em consagração. É aquela consagração ali que funciona, tá, amados? É aquela que funciona. Aquela consagração que a gente recebe em seminário, ela é boa, ou aquilo é bom. Mas para te dar um nome, para abrir algumas portas aqui. Agora, para resolver aquele problemão ali do rapaz, resolve não. A consagração que resolve aquele problema é aquela que Jesus recebeu de Deus. Pastor, eu quero orar e quero ver Deus curando, eu quero ver Deus libertando, eu quero ver Deus expulsando demônio. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o seminário? Não. Você tem que ir para o seminário para você receber um título, para desenvolver o seu conhecimento. Eu te aconselho, vá para o seminário, faça uma teologia, pode fazer. Isso é muito bom para te dar conhecimento, para desenvolver a sua mentalidade, a sua sabedoria. Mas para expulsar demônio tem que ser jejum e oração. Jejum e muito, tá? Não é pouco não. Você tem que consagrar a sua vida lá igual Jesus consagrou. 40 dias de jejum e oração no deserto. Glória a Deus. Aquilo ali expulsa demônio, cura coronavírus, aquilo ali cura câncer, aquilo ali cura qualquer coisa. Ah, pastor, mas por que a gente não consegue? Porque você não consegue orar nem um dia, imagine 40 dias com 40 noites. Por isso que não consegue. A oração não passou por esse processo. Se passar por esse processo, qualquer um consegue fazer. Amém, meus queridos? Então nós aprendemos aqui os milagres através da oração e você também aprendeu como conseguir. Pastor, eu quero ser um canal de Deus. É isso que eu tenho que fazer? Sim. É tudo isso aqui que você aprendeu através do nosso programa, através dessa palavra abençoada. É isso que você tem que fazer, tá bom? Glórias a Deus. E você vai ser um instrumento de Deus. Você vai encontrar sabedoria. O Espírito Santo vai te dar a palavra, vai te revelar os segredos de Deus. Deus vai te usar. E você, no meio de uma geração cheia de problema, você vai conseguir espalhar amor a essa geração. Você vai conseguir ser um abençoador no meio dessa geração. Você vai conseguir ser um canal de Deus. Lembra, eu não sou perfeito, tá? E nem você vai conseguir também a perfeição. A perfeição é uma área de Deus, tá? A gente tenta, obedecendo, praticando as normas, melhorando a nossa vida cada dia. Mais perfeito a gente nunca vai ser. Mas você pode ser um instrumento de Deus. Você pode ser um canal de Deus. Você pode ser aí um instrumento de Deus como Jesus era. Jesus falou, traz o menino aqui. Aí trouxeram o menino, o demônio caiu lá, fazendo perversidade com o menino. Jesus expulsou o demônio foi embora. Simples assim. Está resolvido o problema. Jesus pega a criança, entrega na mão do pai, fala, vai para sua casa, está tudo certo. A partir de hoje o problema nunca mais. Está resolvido. Está vendo a capacidade dele? Glória a Deus. Ele tem uma capacidade acima do nosso entendimento. Isso não se explica em faculdade, não se explica aí, né? Isso explica orando. Então, se você orar e jejuar, você vai entender que isso também é possível na sua vida. Por isso que Jesus está dizendo que esse problema, esta casta de demônio, isso só se resolve por meio de oração e jejum, que no caso é consagração. E aí eu coloquei aqui os milagres através da oração e como conseguir. Amém? Eu quero desde já finalizar aqui orando e abençoando a tua vida. Fecha os teus olhos aqui. Toma posse do seu milagre aí, em nome de Jesus, tá bom? Se você puder colocar a mão no seu coração, coloca aí onde você estiver. Eu vou estar orando aqui pela sua vida, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, eu quero orar agora por este irmão, por esta irmã, por este amigo, por esta amiga que está aqui ouvindo a sua palavra. Nós aprendemos aqui que é possível conseguir milagre através da oração. Se houver uma dedicação, se houver uma entrega de vida, se houver uma conexão com o Senhor libera o milagre. Eu quero um milagre agora na vida dessas pessoas. Eu quero a saúde delas. Eu quero a cura delas. Eu quero, Pai, o livramento da vida dessas pessoas. Eu quero a prosperidade. Eu quero ver a felicidade.
Eu quero ver, Pai, ela na tua presença, adorando o teu nome na beleza da tua santidade. Leva salvação aí nesses lares, em nome de Jesus. Quantas pessoas entram em contato conosco pedindo oração porque tem um problema que não sabe resolver, como aquele pai de família, meu Deus, que também não sabia resolver o seu problema. Desde criança, aquele demônio vivia fazendo perversidade com aquele menino e o pai tentando ajudar o filho, mas não conseguia. Pai, quantas pessoas estão sofrendo sem saber o que fazer para resolver os seus problemas? Mas eu sei que o Senhor tem a solução, porque o Senhor é Deus. E eu quero determinar uma palavra de vitória agora. Eu estou orando e eu determino que a partir de agora, em nome de Jesus, essa pessoa começa a receber livramento da tua parte. Essa pessoa recebe aí agora o poder desta oração, o poder desta palavra, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo venha livrá-lo deste poder do mal agora. Eu quero ver pessoas entrando em contato conosco, dizendo: pastor, Deus tem me abençoado de uma forma tremenda. Eu quero ver a bênção do Senhor na vida dessas pessoas, para a glória do teu nome. Eu quero te agradecer por mais um programa. Eu quero te agradecer pelo seu amor. Eu quero te agradecer pela sua misericórdia, pelas maravilhas do Senhor, que é tão grande para com a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.